E aí, galera da 41, tudo beleza? Beleza! Hoje, na sexta videoaula de ciências, continuamos a falar sobre água. Vamos falar sobre água. A água se encontra em 3 estados: sólido, líquido e gasoso. A água que sai da torneira é a água no estado. A água que sai da torneira é a água no estado líquido. A água foi para o freezer. A água do freezer entrou em estado líquido e saiu no estado sólido. A água aqui do freezer está no estado sólido. Ferveu a água, passou para o estado gasoso. 3 estados: sólido, líquido e gasoso. As mudanças de estado acontecem quando a matéria esquenta ou esfria. Quando esquentamos a matéria em estado sólido e ela passa para o estado líquido, o processo se chama fusão. Quando esquentamos a matéria em estado líquido e ela passa para o estado gasoso, o processo se chama vaporização. Estes processos também podem acontecer ao contrário, ou seja, se ao invés de esquentar, esfriamos a matéria. Quando esfriamos a matéria em estado gasoso e ela passa para o estado líquido, o processo se chama condensação. Quando esfriamos muito a matéria em estado líquido e ela passa para o estado sólido, o processo se chama solidificação. A água foi transformada do estado líquido para o estado sólido. O nome dessa transformação é solidificação, ok? Aqui é a água no estado sólido. A água do estado líquido, com o aumento da temperatura, passou ao estado de vapor. Do líquido para o vapor, chama-se vaporização. Como o processo é rápido, a vaporização tem um nome especial: ebulição. A água na forma de vapor encontra a superfície fria da tampa, e ela se condensa ou liquefica. Condensação ou liquefação. Vocês percebem que a tampa está molhada? A água volta ao estado líquido. Ok, pessoal? Era água nos 3 estados: sólido, líquido e gasoso. No estado sólido, na natureza, ela está nas geleiras, na neve, no granizo. No estado líquido, nos rios, mares, oceanos, lençóis subterrâneos. E no estado de vapor, no estado gasoso, a respiração, a transpiração dos vegetais, dos animais, o ar. O ar tem água. Isso mesmo. Vamos ver também as transformações dos estados físicos da água. A água sai do líquido para o sólido, solidificação. A água vai do sólido para o líquido, fusão. A água vai do líquido para o vapor, vaporização, que se dá de 2 tipos. A vaporização rápida, chamada ebulição, e a vaporização lenta, chamada evaporação. A água vai do estado de vapor ao líquido. É a água que está fervendo, o vapor d'água, que bate na tampa da panela, que é mais fria, e ela se condensa. Condensação ou liquefação. Vamos ver tudo isso, gente? Vamos. Página 58 do livro novo, página 55 do livro antigo. Os 3 estados físicos da água, tá, gente? Sólido, líquido e gasoso. Aqui é uma experiência sobre o pluviômetro. São as mudanças de estado físico da água. A água do líquido para o sólido, com a diminuição da temperatura, recebeu o nome de solidificação, essa mudança de estado. Depois, o gelo saiu do freezer, foi para a pia, aumentou a temperatura, então saiu do estado de gelo, do estado sólido para o líquido, chamado fusão, estado sólido para o líquido.
Agora nós temos a água do estado líquido, que recebeu uma temperatura maior, foi para o fogo, ferveu. Então ela passou do estado líquido para o estado gasoso. Essa mudança de estado é chamada vaporização. Porém, há 2 tipos de vaporização. Processo lento, que é chamado evaporação. A roupa secando naturalmente. E tem o processo rápido, ebulição. A água fervendo, olha as bolhas. Processo rápido, ebulição. Processo lento, evaporação. Aqui nós vemos a água no estado gasoso, que encontra a superfície fria da tampa da panela e volta ao estado líquido, condensação, porque a temperatura diminuiu. Tá bom? Aqui a temperatura aumentou, ela ferveu, ela passou do estado líquido para o estado gasoso. Aqui a temperatura diminuiu, a tampa da panela está mais fria. O vapor encontrou a superfície fria da tampa da panela e se condensou, ou seja, passou do vapor para o líquido, ok? Esse processo do vapor para o líquido chama-se condensação ou liquefação, também pode ser esse nome. Nós temos um objeto chamado naftalina. A naftalina vai do estado sólido, que é aquela bolinha branca que as mamães colocam dentro do armário para não dar traça nas roupas. Ela vai do estado sólido para o estado de vapor, ela evapora. Chamamos isso de sublimação. Bom, gente, na página 62, somente do livro novo, vai falar de transformações reversíveis e irreversíveis. As substâncias, elas podem ser transformadas, elas mudam de cor, de sabor, de forma. Pode ser de 2 maneiras. Quando a substância pode voltar a ser exatamente como era no seu estado original, nós dizemos que é uma transformação reversível. No caso da água em forma de gelo, quando ela, numa temperatura mais quente, água no estado sólido se transforma em água no estado líquido. Na transformação irreversível, o material não volta à aparência do seu estado original. Por exemplo, a pipoca. O milho da pipoca vai ser estourado a uma temperatura muito elevada, o prego enferrujado. O papel também, quando é queimado, ele não volta ao seu estado original. Número 1. O que acontece com a água da roupa quando a gente coloca no varal? Vai acontecer, a água vai se transformar do estado líquido para o estado gasoso. Vapor, vai acontecer a vaporização. Só que é uma vaporização no estado lento, chamada evaporação. Então, a água da roupa vai evaporar, ok? A pergunta número 1 do livro novo é a pergunta número 2 do livro antigo. Escreva onde encontramos na natureza água no estado sólido: neve, geleira e granizo. No estado líquido, mares, oceanos, rios, lagos. Gasoso, no ar. Número 2 é o mesmo do número 1 do livro antigo. Número 3, vamos fazer a correspondência. Se a água líquida esfriar muito, passa para o estado sólido. Então, é líquido para o sólido, solidificação. Número 2. Exposta ao ar, sobre o calor do sol, a água líquida naturalmente evapora. Veja bem, a palavra naturalmente. Então, é do líquido para o vapor. É vaporização, só que é vaporização bem lenta, naturalmente. Então, é chamada evaporação. Número 4. Quando se aquece o gelo, ele se transforma em água. Então, é sólido para líquido, fusão. Número 1. A água líquida pode passar do estado gasoso, isto é, transforma-se em vapor de água quando colocamos para ferver. Então, ferver, lembramos das bolhas. Então, é uma vaporização rápida, chamada ebulição. Número 3, ebulição. Último quadradinho. Quando o vapor de água esfria, transforma-se em água líquida. Gasoso para líquido, condensação ou liquefação. Aqui no livro só tem condensação, então é o número 5. Então ficou 2, 4, 1, 3 e 5. Mesma coisa do livro antigo. Tá bom, gente? Hoje eu tive que revirar o armário para encontrar uma jaqueta. É muito bonita, mas que cheiro é esse? É que minha mãe coloca nafta quando guarda. Nafta?
Será que não é naftalina? Você tem razão, naftalina. São essas bolinhas brancas que são colocadas nas roupas para que as traças não façam buracos. É, eu conheço. Mas hoje, quando eu fui procurar a jaqueta, percebi uma coisa estranha. Que coisa? Eu me lembro que quando a minha mãe colocou naftalina na roupa de inverno no ano passado, ela colocou naftalina nessa jaqueta. Eu ajudei. E qual é o mistério? Que na jaqueta só restam algumas bolinhas. O que será que aconteceu com as outras que nós colocamos? Será que as traças comeram? Talvez elas gostem tanto e assim não comem a roupa. Não! A naftalina é um veneno para as traças. E então, será que as bolinhas se evaporaram? Para falar a verdade, eu não sei. Mas evaporar não evaporaram. Hoje nós viemos ao laboratório porque vamos fazer um experimento. Para isso, vamos precisar acender o fogo. Assim que eu acendê-lo, vocês vão observar e depois vão me explicar o que foi que viram. Agora eu vou acender o fogo e vou colocar uma panela com água quente. O que vai acontecer? A água vai esquentar. E se observarmos a água neste momento, o que é que podemos perceber nela? Que está se mexendo e que tem bolhas. E não sai nada da água? Sai sim, agora está saindo vapor, porque a água vai ferver. Muito bem, a água está prestes a ferver. Isto é, vai entrar em ebulição, porque aumentamos a sua temperatura com o fogo. Mas qual das duas é a água? A que está líquida na panela ou o vapor que está saindo? A água é a que está na panela e o que está saindo é o vapor. Não. Ambas são água. O que acontece é que está em 2 estados diferentes. A matéria que nos rodeia pode estar em pelo menos 3 estados diferentes: sólido, líquido e gasoso. E além disso, pode passar de um estado ao outro. Neste caso, a água mudou do estado líquido para o gasoso. Essa mudança de estado se chama evaporação. E podemos passar de novo de gasosa a líquida? Podemos sim. E essa é justamente a segunda parte da experiência. Vejam o que acontece quando eu coloco a tampa da panela inclinada sobre ela. Formam-se gotas de água que voltam a cair na panela. Isso quer dizer que o vapor da água, ao bater contra a tampa, volta a se transformar em líquido e cai na panela novamente. A senhora disse que a matéria tem 3 estados. Já falamos do gasoso e do líquido. Está faltando um, o sólido. Excelente! Qual é o estado sólido da água? O gelo. Isso mesmo. Na louça eu fiz um esquema para que vocês vejam como é que a água passa de um estado para o outro. Eu já sei o que aconteceu com as bolinhas de naftalina. Passaram do estado sólido ao estado gasoso, que deixa este cheiro. Bom, então encerramos a aula hoje, tá, gente? Até a próxima videoaula de ciências. Fiquem com Deus, se cuidem. Falta pouco agora. Um beijo.